A emenda 41, a emenda 47, a lei do FUNPRESP e a lei das pensões. Tudo isso se juntou, porque uma das características que tiveram as emendas constitucionais foram tratar setores de modo diferenciado. Quando atacou o setor privado, nós públicos falamos que nós não tínhamos nada a ver com isso. Quando atacou o público, o privado falou que também não tinha nada a ver com isso. E a PEC 287, ela trata todo mundo democraticamente. Ela trata o privado, o público, o homem, a mulher, o campo e a cidade. Então agora tudo no mundo próprio. Tudo no mesmo saco, né? Deixa eu pegar uma carona nisso aí, porque é interessante, né? Como é que essas coisas vão sendo naturalizadas, como é que todo esse discurso, que é o discurso neoliberal, como é que ele vai sendo incorporado pela sociedade facilmente, né? Nós estamos vivendo aí numa época que está o apogeu aí do desmonte daquilo que é público, e você vê pessoas na sociedade que não têm acesso aos serviços privados, elas estão desqualificando o que é público também. Então, quer dizer, o peso da ideologia disso ele é muito forte, né? É o que se debocha aí dos capitalistas sem capital, né? Mas isso é muito legal, isso é uma coisa que já vem de longa data, né? Essa desqualificação daquilo que é público para valorizar aquilo que é privado, isso é uma falácia. Se você for procurar aí no PROCON as principais índices de reclamações de prestação de serviço, na verdade as empresas privadas prestando um péssimo serviço para a população. E o indivíduo, ele que é vítima desses produtos, né, dessa prestação de serviço precária, né, serviços privados, ele continua defendendo isso. Né? Então, há um aparato ideológico por trás disso aí que naturaliza essas questões. Né? Então, nós desqualificamos o que é público, valorizamos o que é privado. Nós defendemos o Estado mínimo, né, e não sabemos o que se trata desse Estado mínimo. E aí, ontem em Laranjeira saiu uma manifestação na mídia de que estão instalando milícia perto da Rua General Glicério. Ora, onde é que estavam essas pessoas há um ano atrás? Não estavam defendendo o Estado mínimo? Agora está lá o produto disso, o subproduto disso, né? Um dos subprodutos dessa questão. Então, é preciso que a gente comece a desvelar o lado ideológico dessa questão aí, porque senão isso vai contaminando a gente e nós vamos perdendo a referência, né? Eu quero lembrar que eu fiz um curso de filosofia uma vez com o Terence Maciel. Então ele dava filosofia. Então uma das coisas que ele dizia, assim, disse numa determinada aula e várias outras depois, assim, a gente pensa que pensa. Aí ficou, olha, isso gerou uma polêmica. A gente pensa o que pensa. Então ele largou essa história para a gente se degladiar e discutir essa questão. Eu não penso que penso, eu penso, mas será que pensa? Então a gente chega à conclusão que existe um pensamento adrede, formulado, e que nos é colocado, a gente assimila e sai repetindo como se fosse o nosso próprio pensamento. E isso a mídia tem esse poder, né? A ideologia. A ideologia. É uma neocolonização, né? Que o Brasil é indispensável para essa financiarização, que é uma onda mundial. O Brasil, desde tempos áureos, eu vivo repetindo isso, ele é um pilar que sustenta esse capitalismo, né? Desde lá do início do capitalismo mesmo, até porque as primeiras indústrias foram criadas com ouro de Minas. Foram para a Inglaterra e a partir daí financiou o berço do capitalismo. E voltando para o tema da Previdência, vendo de uma maneira assim macro, é um direito que virou um ativo, que está virando aos poucos um ativo de banco. E o pessoal que vai pagar por isso está defendendo, né? Está falando que tem mais que pagar por isso mesmo. Então é a hora de a gente realmente abrir o olho. Inclusive, colocado alguns números que nós vamos assimilando e não vamos prestando atenção à profundidade disso. O tempo todo é colocado nas grandes mídias que nós temos em torno de 12 a 13 milhões de pessoas desempregadas. Nós temos 89 milhões de pessoas ocupadas, pode ser subemprego, mas são ocupadas pelas pesquisas do IBGE, e 12 a 13 milhões de pessoas desocupadas, né, sem emprego. Somando as duas dá 103 milhões, 102 milhões. Só que nós temos, os próprios números do IBGE indicam que nós temos uma população
entre 15 e 65 anos, que totaliza 167 milhões de pessoas. Se nós temos uma população economicamente ativa de 102 milhões de pessoas e temos um número de 167 milhões de pessoas em idade de trabalho, se nós diminuirmos, fazemos uma conta simples, 167 menos 102, nós encontraremos 67 milhões de pessoas que não estão em nenhum dado de pesquisa, mas elas sobrevivem, e elas estão sobrevivendo no trabalho mais precarizado possível para poder não morrer de fome. E como esse número não aparece na estatística, não existe política pública para esse pessoal. Só que eles estão aí. Se você somar com os desempregados, nós estamos falando aqui em torno de 77 milhões de pessoas no Brasil que estão no limbo. Fora os 89 milhões de pessoas, que grande parte desses 89 milhões de pessoas que estão empregadas são subempregos. Né? O número do IBGE mostra que os empregos estão crescendo, mas qual o tipo de emprego está crescendo? O emprego precarizado a partir da nova reforma trabalhista. Então, é todo um contexto que está linkado com as contas de reforma, porque todas as contas de reforma, elas têm um único objetivo, fazer um enxugamento do orçamento primário para você garantir o capital, o pagamento da dívida pública, do serviço da dívida, e ao mesmo tempo tomar o papel do Estado. Né? As políticas públicas, elas são um meio que o trabalhador, que a sociedade de modo geral, consegue alcançar o fundo público. Porque o fundo público é construído por nós, sociedade. Quase que 60% ou mais do fundo público é construído pela sociedade. Né? Mas como é que nós acessamos esse fundo público? Através de políticas públicas. Se não tem políticas públicas, nós não acessaremos. Esse dinheiro será colocado cada vez mais na mão do capital. Aí vale uma questão, pegando uma carona de novo, você tem aí uma transferência desse fundo público forte, com as privatizações, com as desonerações, com as isenções tributárias, com uma série de questões, para as mãos privadas. E a transferência de recursos, de financiamento de juros, de serviços, de dívidas, etc., para as mãos privadas. E quem gere esse recurso, a ideologia diz, porque o mercado ele é competente para poder alavancar o desenvolvimento. É uma falácia. Por quê? Essas pessoas que passam a gerir esses recursos, não são. Quem é que elegeu essas pessoas? Você pode disputar o Estado por meio de um processo de participação política e mudar as decisões desse Estado. Mas uma empresa privada não, ela não dá satisfação à sociedade. E quanto mais o capital está concentrado nas mãos dessas empresas, mais essa relação é assimétrica com a sociedade, com os próprios governos. E quanto mais esse capital ele circula em nível internacional, mais distante ele está no seu poder de decisão em relação aos impactos dessa decisão que é tomada. Então nós não temos a quem recorrer. Então quando você transfere esse recurso, você está fazendo um processo que ele é antidemocrático, porque você não tem mais ingerência sobre a gestão desse dinheiro, que é um dinheiro público. Então você tem aí uma inviabilização do próprio processo democrático. Né? E esse é um projeto, né? É um projeto que vem aí já dos anos 80, vem com o fim da Guerra Fria, é um projeto que vem com a consolidação do capitalismo em relação à disputa com o bloco socialista, né, que se deu no século XX. E essa vitória, né, que se proclamou aí como o fim da história, ela está mostrando que veio, né? Quem é que está pagando essa conta, né? Então eles estão soberanos nessa questão, né? Esse é o hegemônico nisso. Eles estão conseguindo conquistar as mentes das pessoas que estão achando que estão pensando, né? Pensam que estão pensando, né? E as pessoas estão, sabe, é aquela ideia do sapo fervido, né? Está sendo fervido e não está percebendo que a água está esquentando. Está achando que está aprendendo a nadar. Então você tem uma. A outra questão que eu gostaria depois de abordar um pouco mais à frente é essa própria ideia de desenvolvimento, né? Que recomendam-se essas políticas todas de ajuste fiscal, de austeridade, etc., como forma de viabilizar o crescimento, né? Mas isso é outra falácia também que eu gostaria de abordar um pouco mais adiante. Eu queria, desculpe, eu queria tentar dar uma ilustrada sobre essa falácia da privatização, de que o mercado é mais competente, no caso aqui da nossa privatização da telefonia, né, da telecomunicação,
que na prática acabou passando um oligopólio para as mãos privadas, onde que o consumidor ele não tem tanta vantagem assim, porque não há uma competitividade que leve isso ao consumidor, e onde que em última instância o serviço público, como por exemplo o caso da Oi, é grandes campeões de reclamações e acaba sendo salvo muitas vezes por bancos públicos, né? Eles assim só entram para ganhar, até quando fazem uma gestão muito ruim eles estão ganhando. Um outro exemplo prático interessante de citar é a Vale do Rio Doce, né? Foi privatizada, deixou de ser a Vale, ainda de quebra acabou com o Rio Doce. Então acho interessante a gente ilustrar esses tipos de falácias aí que o Daniel acabou de falar. Não, eu queria, que agora a gente vai ter um intervalo, né, senhora? 3 minutos, a gente vai entrar no intervalo. Depois do intervalo, eu gostaria de falar um pouquinho, depois a gente sai e volta de novo, para não ficar também tão pesado, né? Nessa questão da securitização. Porque eles não conseguem, um negócio que me espanta, né? Como é que eles não conseguem criar uma nova perturbação para uma sociedade que já está tão dilacerada, que já está vivendo um momento tão ruim, né? E eles ainda conseguem querer extrair, eles inventam fórmula de extração de mais riqueza, né? De mais trabalho, de mais valia até, poderíamos dizer assim, através dessas empresas de securitização, e que é uma coisa assim assustadora. Porque eu até queria perguntar ao Paulinho, você soube se foi votado ontem aquelas leis, a 204, a Maria 204, a 181 e 337. E a 3337? Falei com a Maria Lúcia hoje, ela foi de 8 horas da manhã até 10 horas, foi um dia bastante pesado no Congresso, mas não houve nenhum tipo de manifestações até agora. O trabalho tem que continuar tentando convencer os deputados do problema. A questão da securitização, ela tem que ter um link. Mas espera aí. A gente vai falar depois no próximo bloco. Mas eu só queria saber, mas então, pelo menos foi adiado, a gente ganhou um tempinho aí, sim, né? Para as pessoas saberem o que está acontecendo. Tá bom, senhora? Com você a palavra. Não, estou esperando você pedir o intervalo, né? Pediu o pós-canal. Então vamos lá, gente, vamos para já. Estamos apresentando Auditoria Cidadã, o programa dedicado ao núcleo de auditoria cidadã da dívida pública. Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo, verdade, integridade, sem distorções. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Ascioli. Mundial News. 24 horas do Vamos apresentar Auditoria Cidadã, o programa dedicado ao núcleo de auditoria cidadã da dívida pública. Comunicando. Na semana passada, um sketch lá numa assembleia para aposentados do CEP de todo o estado do Rio, e que nós levamos a questão da falência do Rio Previdência. E essa falência que os aposentados, de repente, não recebem mais salário e ignoram por quê? O que está acontecendo? Eles não sabem. Estava fazendo panela no ano passado? Alguns pode ser, mas enfim, não. Crônicas de uma espoliação, crônicas de dívida pública, outros mais, da Helena Reis.
Você pode ligar até 16 horas para... Ligar não, você vai mandar um WhatsApp aqui. É o 21 96763 0650, 21 963 0650. Quem está fora do país, o prefixo é 55. Se você ligar de fora também, a gente manda junto com o zap. Se você ligar, mandar o zap, manda o endereço que a gente manda o livro também. A área mundial manda. Só não pode comunicadores aqui na área. 21 garotos aqui que de vez em quando eu quero um livro, quero como aconteceu agora de manhã, um CD, né? Então você, comunicadora mundial do grupo, não adianta mandar, porque eu conheço esses todos. Então, não adianta mandar que não tem. Só para os nossos ouvintes mesmo. E eu não estou brincando, estou falando sério. Vamos lá, Paulinho. Eu acho que essa questão da securitização, a gente, para poder a sociedade, de modo geral, entender o que está acontecendo no projeto do país, do ajuste fiscal, nós temos que fazer um resgate histórico rápido, mostrando qual é o processo para qual a sociedade brasileira chegou. Isso tudo tem a ver com a crise que aconteceu lá nos Estados Unidos e na Europa, 2007, 2008, 2009, a crise onde os fundos financeiros aplicaram nos passivos podres derivativos sem lastro, e é onde nós temos um dos elementos da bolha imobiliária. O Estado americano ele foi obrigado a injetar nesse mercado privado que é santificado, que é divinizado, que quebrou o mundo. E se não fosse o Estado americano injetar 16 trilhões de dólares na economia desses bancos, a economia mundial teria parado naquele momento. Foi necessário que isso acontecesse. Só que, após isso, para fechamento da contabilidade desses bancos, eles fizeram um mecanismo, eles criaram os chamados bad banks, bancos mal, bancos gavetas, que estão aportando, né, que estão guardando todos esses derivativos sem lastro. E a Angela Merkel, a premier alemã, deu uma entrevista falando o seguinte: nós podemos esperar 20 ou 30 anos para encontrar portos seguros para que esses derivativos possam se transformar em capital, para o grande capital, para uma grande lucratividade. Um dos portos seguros chama-se Brasil. E aí nós vamos ver que tanto a securitização da dívida como os próprios fundos de pensões estão sendo utilizados para aportar todos esses passivos todos. E isso está criando um problema para a aposentadoria de quem pertence a esses fundos de pensões, e criará problema para a aposentadoria, como está criando no Rio de Janeiro, de quem está pelas previdências públicas, que no objetivo central, além da quebra da Previdência, a partir da reforma da Previdência, é você também quebrar os fundos públicos estaduais e municipais, para que você possa colocar uma das propostas que foi colocada pelo próprio BIRD, que é criar assessorias para a criação de fundos de pensões privados nos estados, nos entes federados e nos municípios. Então, será a finalização do projeto privatizando toda a questão da Previdência, porque depois da dívida pública, o maior filé, a maior fatia da pizza chama-se Previdência, que junto com a saúde, com a assistência que informa a Seguridade Social, detém um poder de 25% do orçamento público. Então, o projeto está muito voltado para isso. E essa questão da securitização, ela vem nesse sentido de você criar uma engenharia que foi aplicada na Europa, principalmente na Grécia, e aqui no Brasil ela está sendo criada. Aqui no Rio de Janeiro nós já temos duas empresas, uma do Estado que chama-se CIA Fluminense de Securitização, e uma do município que é a Carioca de Securitização. E essa CIA Fluminense de Securitização, ela terá o papel de construir toda essa engenharia e levá-las para os 91 municípios, já que o município do Rio de Janeiro tem a sua própria empresa. São todas SAs, né? Todas são sociedades não, são estatais não dependentes. Estatais, tá certo. Aliás, tem vários nomes, né, Paulinho? Tem vários nomes. Isso é muito interessante. Depois vamos citar esses nomes. Olha só: empresas de propósito específico, empresas estatais não dependentes. Agora aí vem a pergunta: não dependentes? Mas como é que é? No momento que você quer privatizar tudo, você cria estatais e com esse rótulo não dependentes. Porque quando não dependentes quer dizer o seguinte:
Quando interessa, ela depende. Quando não interessa, ela não depende. Entendeu? Aí faz aquele jogo de cena. Do mesmo modo que as empresas privadas, né? Que o Roger acabou de citar o exemplo que elas foram salvas pelo dinheiro público, né? Foram salvas pelo dinheiro do cidadão lá nos Estados Unidos. Então é uma fase. É a meca do capitalismo. Na realidade, a estatal não dependente não é só quando ela quer, ela pula para os dois lados. A estatal não dependente ela não está sob o jugo da fiscalização, que é o pior. Mas esse é o X da questão. Tanto é que na emenda constitucional 95, um dos setores que não teve o teto, o congelamento do investimento foi exatamente a estatal não dependente, né? E a dívida pública. Foram dois elementos, dois setores que estão liberados para gastar. Tanto é que se nos últimos 11 meses nós aumentou a nossa dívida quase 700 bilhões, porque não existe limite para isso e não existirá limite para as estatais não dependentes. Como você falou, no momento que nós estamos acabando com as estatais, nós criamos estatais não dependentes. E tem uma questão que é inconstitucional, porque o artigo 173 da Constituição ele diz para você criar uma estatal, você tem que ter dois critérios principais. Um tem que ser estratégico do Estado e o segundo ele tem que cumprir um papel social. E emitir papéis financeiros não cumpre nenhum dos dois critérios. Exatamente. Isso é inconstitucional. Exatamente. Isso está um pouco dentro do poder do capital financeiro de criar novos mecanismos, né, de dar sobrevida ao capitalismo. O Paulinho estava falando aí que estava chegando a um esgotamento, né, dos bad banks, dos derivativos podres, e eles ficam criando novas formas em que, em última instância, o que isso implica? Interesse de classe, né? Então, é claro que uma classe está com o domínio da informação, ela está com um poder econômico, com um poder político, com um aparato repressivo, com um poder midiático, e a gente aqui está representando uma resistência a isso. É interessante deixar isso elevado, né? Deixar isso bem claro. Pois é, é a natureza do capital, né? Isso já foi visto lá atrás, né? Tanto do pensamento de esquerda quanto do pensamento mais no campo da direita, que é uma coisa intrínseca ao capital. Ele não pode parar, ele não estaciona. Então, do mesmo jeito que o Paulo Schumpeter falava sobre isso, como essa dinâmica, né? A destruição criadora, que você destrói e se renova permanentemente, como uma questão inerente à própria ordem do capital. E Marx também já havia apontado isso, né? A tendência do capitalismo, do capital a se expandir indefinidamente, né? E cada vez mais destruindo e se reconstruindo. Então isso é uma lógica, a gente não pode perder isso de vista. Não há uma ideia de estabilidade, não há uma ideia de perenidade nisso aí. Até há uma ideia, mas é uma grande ilusão. É uma ilusão, aí é o mito, né? Aí nós estamos falando de um mito que não existe. Esse período de mais estabilidade que o capitalismo enfrentou no século XX, que são chamados 30 anos de ouro aí, foi o período do estado do bem-estar social, né? do pós-segunda guerra. Mas ele não veio a partir da evolução do capitalismo nos países mais avançados. Ele veio como uma resposta ao avanço do socialismo na Europa. Não nos esqueçamos disso, né? Que o mundo ficou dividido nesse período aí. Né? Então isso obrigou, né, forçou o capitalismo a dar algumas respostas sociais para poder aplacar esse avanço, né, dos movimentos socialistas pelo mundo. Isso é importante, né? Então não foi o capitalismo que trouxe as conquistas sociais, muito pelo contrário, né? E nós estamos vendo isso agora com a precarização do trabalho, com o desmonte do estado de bem-estar social no mundo, que não há esse compromisso social, né? Então é importante que as pessoas não se iludam. Estudem um pouco de história, por favor. E tem uma questão também que o estado de bem-estar social, ele efetivamente foi implementado na Europa. Sim. Aqui nos países da América Latina e na América do Sul, a gente sustentou um estado de bem-estar social a partir do empobrecimento da sociedade latino-americana e sul-americana aqui. Então, as grandes empresas, por exemplo, suíças, que vieram aqui explorar o povo brasileiro para poder sustentar esse desenvolvimento, esse desenvolvimento social no seu país. Aqui nós não vivemos, nós vivemos aqui o chamado milagre econômico, e o Delfim sempre falava isso, nós precisamos crescer o bolo para depois dividir, mas nesse momento a sociedade brasileira não teve nenhum grande avanço. Quem ganhou muito dinheiro naquele momento foi os mesmos que estão ganhando hoje.
são os capitalistas, foram as grandes empreiteiras, as pessoas que estavam envolvidas diretamente com o grande capital. Eu procuro dizer para as pessoas, estudem história, alertar para isso, até porque é o tipo de conhecimento que está hoje se apagando, né, que nas próprias escolas isso está sendo deixado de lado, né, no nome de uma ideia de um conhecimento que vai ser empreendedor, né, que vai deixar as pessoas se transformarem, né, em grandes empreendedores que vão fazer sucesso. Gente, isso, há muito limite para isso. Essa ideia, né, do self-made man, isso já está lá do início do capitalismo, isso já foi superado pelos grandes conglomerados, sabe? Isso não é mais assim, isso é muito mais uma forma de você fazer uma construção ideológica do que efetivamente você conseguir implementar um crescimento empresarial a partir do próprio esforço do indivíduo, né? Isso a gente precisa sabe, desmentir essas coisas, né? Porque o que a história desses próprios países centrais no capitalismo mostra que não foi a partir desse esforço empreendedor que se alcançou o desenvolvimento. Muito pelo contrário, a Inglaterra só desenvolveu o liberalismo aí forte, expandindo ele no século XIX, depois que ela se fortaleceu internamente a partir de uma série de ações de espoliação de outros países. Bom, agora que eu já estou com uma vanguarda tecnológica aqui, eu vou sair com minha esquadra britânica impondo o liberalismo econômico nos outros mercados. Os estados foram os grandes interventores na criação desses mercados, foram os grandes financiadores disso aí. E se vende para a gente uma ideia de que essas receitas, não, você precisa cumpri-las para você poder crescer e se desenvolver. Mas esses países que vendem isso para a gente, eles não cresceram dessa forma. Né? E a gente vai comprando isso, sabe, ingenuamente, muito bem intencionado, achando que nós estamos fazendo melhor, né, do nosso civismo, né, da nossa consciência cidadã e tal, e na verdade está sendo usado, né, para essa história. Né? Inclusive, essa questão que você falou do resgate histórico, ele é importantíssimo até para a gente compreender a situação de hoje. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o que está acontecendo é o mesmo modus operandi, muito mais aprofundado que aconteceu na década de 90. Eles não mudaram muita coisa. O problema é que grande parte da sociedade não visualiza isso. E aí parece que o que está acontecendo é só uma questão de má governança e corrupção. É um projeto que está instalado há décadas, que nós já colocamos aqui. O problema de gestão, não se diz. Não, que vem sendo construído e que vários elementos foram colocados, né, pelo grande capital rentista para deixar a situação que é necessária. Porque a gente faz uma analogia de que a gente fala, né, que a crise é falta de dinheiro, a crise nossa é falta de dinheiro, a crise do capital não é falta de dinheiro, é falta de oportunidade para você ter zona de valorização do capital. Né? Então eles precisam de valorizar isso, porque dinheiro é papel pintado. Agora você precisa criar no Brasil coisas reais. E o Brasil é um dos melhores setores do mundo para você poder valorizar o capital, porque nós somos um Brasil real, que tem petróleo, minhoca, ferro, água, terras agricultáveis, e temos riquezas mil da fauna, da flora, e isso tudo valoriza cada vez mais o capital. Porque é uma burguesia subordinada, né? Uma burguesia subordinada, isso aí é fundamental, né? Ver essa questão, porque a gente está na lanterninha, não é por acaso que a gente está na lanterninha desse desenvolvimento ou subdesenvolvimento. E aí outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção, voltando outra vez a nossa questão da securitização, como eles inventam um termo, porque quando você fala uma securitização, te remete a uma coisa segura, né? Então, exatamente, eles criam uma terminologia para, na hora de emitir papéis, você achar que esses papéis vão funcionar, tem lastros, são seguros. Agora, tem toda uma questão que a auditoria da dívida pública vem acompanhando há um ano. A Maria Lúcia Fattorelli trouxe da Grécia, porque ela viu muitas similaridades com o que está ocorrendo aqui no Brasil, quando ela foi fazer o levantamento, porque eles tentaram fazer a auditoria da dívida pública na Grécia. Aliás, chegaram a fazer, mas acontece que depois o povo grego, apesar de dizer que queria auditoria e que aquelas medidas da Troika, ele disse um não rotundo, na realidade a correlação de forças não ajudou
e a gente sabe o que aconteceu na Grécia. Mas eu acho que essa passada da Maria Lúcia até a Grécia, essa experiência internacional que ela teve, foi extremamente importante, porque ela verificou todas essas questões, né? E como empresas que surgem em Luxemburgo, e que na realidade empresas de fachada, e outra coisa que a gente tem que ter presente, essas empresas que são empresas disfarçadas, de fachada, esses projetos de leis que ela intitula como projetos cifrados. O que é o projeto cifrado? É aqueles projetos que tem nas entrelinhas coisas inconfessáveis. Então, que a gente tem que ler com atenção. Paulinho é outro especialista nessa leitura nas entrelinhas, né, Paulinho? Que realmente é um negócio meio complicado. Mas aí, voltando a Maria Lúcia, ela trouxe há um ano atrás, lá que houve uma audiência pública no Senado, Roberto, quem promoveu foi o Roberto Requião. Então ela trouxe a Zoe Constantopoulos, está certo o nome? É o nome dele. Então a Zoe veio e se pronunciou, quer dizer, mostrou o que aconteceu na Grécia, e que esses, porque veja bem, o José Serra apresentou um projeto que era 204, né, que era para legalizar esse esquema fraudulento. Então, na época, isso foi adiado, mas depois eles pegaram o 204. Na verdade, ele foi derrotado. Ele foi derrotado. Sim, mas aí eles mudaram, porque sempre eles têm um jeitinho. Porque, infelizmente, projetos de lei, os projetos que acontecem no Brasil, nem sempre é para o bem, né? Mas aí, se você quer legalizar, você legaliza. Mas na hora que, por exemplo, fere a Constituição, eles vão achar um jeito de contornar essa questão, que é de ferir a Constituição. Então, voltando a esses projetos cifrados, por que eu quero insistir nesse tema? E hoje, inclusive, eu marquei essa reunião aqui, porque exatamente ontem deveria estar sendo votado, mais uma vez, esses projetos para dar a legalização. Agora, essas empresas já existem? Elas já existem em vários estados brasileiros. E mesmo assim são ilegais. Quer dizer, elas estão querendo fazer uma ação e já estão fazendo uma ação ilegal. E o que eles querem agora é legalizar essas ações ilegais. E nós vamos receber também por telefone a participação do João Pedro Casaroto, que é auditor também fiscal do estado lá do Rio Grande do Sul, e lá teve a Investe Boa. Então vocês vão ter que fazer perguntas também a ele. Qual é o efeito disso em estados que já estão, que essas securitizadoras estão atuando? A gente tem que saber isso de antemão, porque são coisas muito preocupantes. Por exemplo, em Minas Gerais, BNH Ativos já tem uma atuação absolutamente negativa. Então a gente tem que denunciar isso, viu, Paulo? Porque isso é passado um pouco batido. A gente fala muito por alto, securitizadora, isso aí é o diabo. Mas vamos definir por que isso é tão importante, porque a gente se assusta tanto. Por que a Maria Lúcia ia trazer a Zoe lá da Grécia há mais de um ano e agora ela voltou outra vez? Porque eu e o Paulinho estamos acompanhando muito de perto, viver aqui no Rio de Janeiro, através da LERJ, está havendo várias audiências públicas e nós estamos acompanhando de perto essas audiências, com a participação de deputados, né, da LERJ, como o Paulo Ramos, como o João Paulo, né, como o Eleomar, qual o outro também que está sempre por lá, né? Não, eu digo dos deputados, tem um outro deputado que eu não estou me lembrando o nome, sei, esses três, porque nós estamos num risco muito próximo e premente, porque já foi criado aqui no estado do Rio
a securitizadora fluminense. É o Paulo Taff, né? Paulo Taff. Paulo Taff. E quando ele fala, é uma coisa assim, maravilhosa, né, Paulinho? A gente fica assim, sabe? Porque ele é o melhor dos mundos. E o que eles querem propor aos Estados? Quer dizer, na realidade, ele é presidente de uma securitizadora que é uma empresa estatal. Então, ela é estadual, não é isso? Mas tem um cara que não é nem do Estado, ele é do Estado. Ele é um cara, sei lá, do mercado financeiro, não é isso? Aí ele se alia aos bancos. Então é o banco, é o Unibanco, é o Banco Itaú, é o Pactual, uma série de bancos. Então olha o conluio. O que me parece que são sempre instrumentos que se criam, né, para transferir recursos públicos para mãos privadas. Né? Isso. Agora, é um recurso que não tem lastro. Se você somar aí os valores desse capital fictício, né, desse capital financeiro que está colocado no planeta, isso não é só no Brasil, ele é muito maior do que a soma dos PIBs dos países. Então, esse é um jeito que não se realiza. Não se realiza. E o que se diz para a gente é que se você entrega isso para o mercado, você deixa o dinheiro na mão das empresas, você deixa esse dinheiro, ele vai agir muito mais facilmente na economia do que o Estado. O que é uma falácia. Você aumentou a concentração de renda nas últimas décadas. E não é só no Brasil, não, isso é no mundo. Você transfere dinheiro para mãos privadas, tanto empresas, pessoas jurídicas como pessoas físicas, e esse dinheiro ele não volta para a economia, porque vamos pensar o seguinte, um grande, um poderoso aí dos Estados Unidos, por mais que ele ganhe dinheiro, se ele tentar gastar o recurso que ele tem, ele não consegue gastar, e sobra dinheiro. Então esse dinheiro, ele fica, é um dinheiro que não existe, ele só fica gerando mais dinheiro, se acumulando. Então isso acaba paralisando a economia. Então quanto mais você concentra a renda por meio desses mecanismos financeiros, mais você gera a crise, mais a crise se intensifica e mais ela ocorre em prazos curtos, espaços curtos de tempo. Então você está sempre nessa instabilidade, uma instabilidade permanente. Corroborando o que você está dizendo, até os industriais brasileiros, eles já não querem investir nas suas próprias indústrias. Não. Eles preferem jogar no mercado de capitais. Exato. E ainda tem um outro agravante. Aqueles que ainda investem numa produção, ou no seu negócio próprio, eles vão tentar tirar uma lucratividade semelhante à lucratividade do mercado financeiro. Aí você precariza o trabalho para poder ganhar as mesmas margens de lucro que você ganha na especulação financeira, você precariza as condições ambientais da produção para você favorecer essa sua remuneração do capital. Então tudo é um tiro no pé, claro, consumidor. Claro, isso é um tiro no pé mesmo, porque você cria um processo que é ingovernável, se torna ingovernável. Se entrega quem é que governa o mercado? Quem é que controla o mercado? Por isso que é importante essa história que o Daniel colocou aí, que a gente tem que aprender, porque esse processo ele começa a se intensificar a partir da década de 70 com a financiarização da economia. Então, grande parte, mesmo das grandes corporações e o setor financeiro, eles deixaram de produzir e passaram a especular, porque a especulação ela rende muito mais lucro em menor número de tempo. Né? E para produzir uma mercadoria demora mais tempo. Então todo esse processo da securitização, por exemplo, é um mecanismo que você transforma créditos, e não são esses créditos podres, são os créditos filé mignon. Porque a primeira falácia que se coloca para a sociedade é que o Estado está vendendo uma dívida para o setor, para quem quiser comprar, para o setor privado, e não é verdade. Porque a dívida ativa é uma atividade exclusiva do Estado. Só quem pode cobrar é o Estado. A única coisa que eles estão fazendo é criar um espelho de parte desse capital, né, desse passivo. É parte por quê? Porque é o fluxo de arrecadação, não é a dívida ativa de um modo geral. Então aquilo que vai entrar naturalmente nos refins dos Estados é que virão no papel. Né? E esse papel será negociado, não negociado no mercado, ele será negociado para
seleto grupo. A Helena colocou aqui a questão da PBH de Belo Horizonte, e lá a gente tem essa característica, a característica de que foi criada uma empresa com capital de 100 mil reais, e essa empresa que foi criada com capital de 100 mil reais, ela emitiu 2.300 debêntures no valor de 100 mil reais cada uma, 230 milhões. Como é que uma empresa entra com um capital de 100 mil e emite 230 milhões a partir do Banco Pactual? Né? E ela teve um retorno dessa emissão de 230 milhões, um retorno a partir da garantia do Estado. É parecido um pouco com o lastro dos bancos, né, na reserva fracionada, né? Assim, ele tem uma coisa que pode prestar muito mais. Agora, a fala da Daniela fez me lembrar de um dado que eu li semana passada, que dizia que o lucro dos 4 maiores bancos brasileiros, o lucro líquido de 2016, Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, se eu bem me lembro, é maior do que a soma do PIB de 70 países. Olha que dramática notícia. Não, é né? dramático. Isso, Ô, Jorge, quem governa mas quem? eu vou te Tem interromper, porque vai ter um intervalo agora, e você vai voltar, Jorge vai voltar trazendo essa informação que é super importante. A gente volta já já para o Autoria Cidadã. Hoje já seja 17, são 14 horas e 59 minutos. Está dando aqui no computador. Né? Mas a gente volta já já. É o outro. Estamos Não, apresentando não, vai. Auditoria Cidadã. O programa dedicado ao Núcleo de Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Comunicando. Helena Mendes. Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo, verdade, com liberdade, sem exclusões. Direção Nacional do Jornalismo, Paulo Roberto Ascioli. Mundial News. Vamos apresentar Auditoria Cidadã, o programa dedicado ao Núcleo de Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Comunicando. Helena Mendes. Helena Mendes. Então voltamos aqui no nosso debate. Jorge, chegou da hora de Eu falar. queria só contar um caso, né, que eu estou nesse cargo eletivo lá na FUNAT, estou presidindo a Associação de Servidores da Casa, e a gente estava sofrendo muito com cheque especial. A gente teve cheque especial, pagava juros abusivos e tal, e eu decidi em assembleia botar a proposta de a gente sair de um grande banco que a gente tem conta corrente e tentar ir para uma cooperativa de crédito. E que dificuldade foi aprovar isso em assembleia, porque o pessoal se sentia seguro dentro desse grande banco. Porque via na televisão, porque via no marketing. Eu nunca tinha ouvido falar da cooperativa de crédito. Então, não, que cooperativa de crédito é essa? Não, gente. O lucro é dividido, tem assembleia, tem maior transparência. Foi uma dificuldade muito grande. Então, isso foi mais uma ilustração de como a gente às vezes se coloca do lado do opressor, né? Do lado de quem está espoliando a gente. Foi uma experiência prática que eu tive na semana passada. Por isso que é bom estudar a história, né? No bloco passado, o Jorge falou da questão do lucro dos bancos, né, de 2016 de 90 bilhões. Esse lucro teria sido de 3 vezes mais se eles tivessem falado, colocado uma reserva de crédito duvidosa que eles fizeram de 183 bilhões. 80 bilhões por 183 bilhões daria 270 bilhões. Isso elevaria o lucro para 300%. Espera um instantinho que vamos ver quem está na linha. Deixa eu só fazer uma rápida consideração dessas questões que a gente está falando sobre capital financeiro, né?
Quem é jovem já há bastante tempo deve se lembrar da época dessas pirâmides, né, que se fazia, né, essas coisas de as correntes e as pirâmides para a pessoa aí crescer, né, aí os primeiros ganhavam dinheiro, depois os outros perdiam dinheiro, né? É mais ou menos assim a analogia, né, desse sistema financeiro. Né? Eu queria até falar um artigo do projeto de lei que a Helena citou aqui anteriormente, que é o PLS 204. O artigo 39 desse projeto diz a seguinte coisa: a União, o Estado, o Distrito Federal e o município poderá ceder onerosamente direitos originados de créditos tributários e não tributários a pessoas jurídicas de direito privado, que são as estatais não dependentes, e fundos de investimentos. Então, na realidade, você assinar um cheque em branco colocando como garantia o Estado brasileiro. Né? Então, é muito difícil de um povo realmente entender o que está acontecendo, porque é uma matéria bastante truncada e, como a Maria Lúcia sempre fala, cifrada, para que o próprio Congresso Nacional não tenha entendimento do que eles estão votando. Mas depois nós sabemos quais as consequências desse projeto. E essa mudança legislativa que está acontecendo no país está acontecendo em todas as áreas, que é exatamente para você dar uma cara de legalidade em tudo que está acontecendo, para que as pessoas não possam futuramente reivindicar nenhuma situação jurídica, porque as leis são imorais, mas elas foram votadas e tal, e elas estão aí valendo. Essa aparência que você fala aí, porém, interessante, porque nessa hora não falta assim, consultores de plantão, né, com ternos bem cortados e cabelos bem arrumados, para poder defender isso, e às vezes dando entrevista na frente assim, de um monte de livros, né, de estante cheio de livros, para poder dar ar de credibilidade ao que ele está falando, mostrando que esse é o caminho a ser seguido. Né? Vamos tentar ouvir o Casaroto agora. Eu estava justificando aí para mim que ele estava falando pela linha fixa. Ele está tentando agora pelo celular, que sabe o problema lá na linha fixa dele. Vamos tentar botar ele agora. Alô, Casaroto, boa tarde. Boa tarde, Casaroto. Oi, Casaroto. Eu não estou conseguindo o telefone de você, não sei se vocês estão me ouvindo. Nós estamos te ouvindo super bem. Nem pelo celular. Pode falar, olha, queria que você desse o seu depoimento sobre o Investpol. Você está ouvindo primeiro. O telefone se mexe com o mundo. Eu não ouvi, não. Consigo ouvir vocês. Eu vou tentar ligar pelo fixo e ouvir vocês pela internet, não consigo mencionar. Sim, você está ouvindo o Casaroto agora? Não. Eu estou com o Igor aqui no último volume. Não. Ele está sem retorno. Ele fala que está sem retorno. Então não teve jeito. Uma pena, né? Tentamos, pelo menos, né? Porque eu vi o Casaroto é muito importante, porque ele tem uma trajetória também de luta lá no Rio Grande do Sul, muito importante. Ele é um batalhador e um cara que atua, ele é assim, incansável. Como ele, a Eulália lá em Belo Horizonte, e aí voltando até a Eulália, negócio impressionante lá na TVH ativo, né? É que tem um cara, tal do Edson, aliás, teve uma CPI lá em Belo Horizonte. E aí isso realmente me chama atenção. Esse cara que é o Edson Nascimento, que já foi presidente da PBH ativo do TCA, ele, olha só, ele é consultor da BBA, consultoria e treinamento, superintendente da Secretaria de Fazenda de Goiás, da Secretaria de Fazenda de Tocantins. Isso é um negócio. Consultor assistente do FMI, secretário de Planejamento no Distrito Federal. Ele pula de galho em galho, usa cargos públicos
públicos e privados como trampolim legal de atividades ilícitas. E ele, quer dizer, um cara agora na CPI lá em Belo Horizonte, perguntaram para ele assim, e como é que essas empresas, essas securitizadoras, né, no caso a PBH, de que elas vivem? Então, olha só, depois o Paulinho, que é o homem do Júnior, vai... Helena, nós vamos tentar manter um contato com o casador, por favor. Me dá um número dele que eu vou ligar lá para o contato dele. Mas vai lá, Paulinho. Essa questão ela já vem de alguns anos para trás, aqui no Rio de Janeiro. Ela já está sendo implementada, principalmente ela começa a partir do Rio Previdência, porque o Rio Previdência, que era responsável pelo pagamento das aposentadorias e pensões, estava atravessando um momento financeiro difícil e foi realizada uma capitalização a partir de emissão de títulos, né, que foram garantidos, né, que foram comercializados pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil. Essas duas operações renderam ao cofre do Rio Previdência em torno de 3,3 bilhões. Mas isso não foi suficiente para capitalizar a empresa. E foram propostos securitizar a receita, né, continuar securitizando a receita do royalties do petróleo, e que não fosse dado como uma operação de crédito, porque a própria Procuradoria da Fazenda tinha falado que a operação de crédito era uma coisa ilegal. Então eles fizeram uma garantia a partir de uma fórmula. E como é que foi essa fórmula? A fórmula era a seguinte coisa: era a receita do royalties do petróleo, para garantir ao investidor que ele pudesse comprar o título, era 2,5 vezes a receita a partir da emissão. Então, se você emitisse títulos de securitização no valor de 3 bilhões, você teria que ter 2,5 vezes a receita do royalties do petróleo futuro para garantir esse investidor. E isso foi feito a partir de um percentual, de 2,5%. E como fosse baixando a receita, como aconteceu com a queda do petróleo, quando chegasse a 1,5%, esse índice seria capturado 60% da receita do royalties do petróleo antecipado, para garantir que o investidor não tivesse prejuízo, já que eu não poderia ter a garantia do Estado que isso representaria uma operação de crédito. Então foi feita essa engenharia, né? E por isso que o royalties do petróleo está sendo, não tem hoje entrada em caixa no país, no Estado, porque o Estado já vendeu e tem um impacto bastante grande nas gerações e nos governos futuros. E a mesma coisa está acontecendo na ajuste fiscal do Estado, a partir da lei. Você tem uma moratória por 3 anos do Estado, só que a dívida pública ela é registrada monetariamente mensal. E por 3 anos significará em torno de 21 bilhões que o Estado terá que pagar. Mas o principal não é o pagamento, são as condicionantes. E aí você vai ver que o resto de entrega de patrimônio público que ainda existe nos estados, no caso o ajuste fiscal, ele fala de entrega do setor saneamento, financeiro, e um dos bancos que ainda existe como banco de estado é exatamente o Banrisul, que vai ser dado agora. Vamos tentar a colaboração do programa. Você estava operando com 2 telefones, né? Teu celular e o fixo. Mas tudo bem, isso não importa mais agora. A Helena Reis para bater um papinho com você. Muito obrigado pela ligação. Oi, meu amigo Casaluto, que prazer tê-lo aqui com a gente. E olha só. Tá muito bom, meu amigo. Tá muito prazer estar aí com você. Olha só, a gente quer ao vivo e a cores aí que você diga o que aconteceu com essa Investpool aí do Rio Grande do Sul. O que vocês estão passando aí? Qual a experiência que você pode nos passar? Pois bem, aqui aconteceu assim, nós conhecíamos a luta da nossa amiga lá de Belo Horizonte, que criticava muito a PBH Chips, e de repente aqui em Porto Alegre o prefeito resolveu fazer uma coisa. Encaminhou um projeto de lei para a Câmara Municipal criando essa empresa.
E como eu já conhecia a luta sobre esse tema, eu fiz uma série de solicitações aos vereadores para que não aprovassem a lei, que fôssemos primeiro o cidadão pudesse participar mais ativamente do debate e uma audiência pública, mas não funcionou. O prefeito simplesmente conseguiu com a máquina dele aprovar e aprovaram a lei. Nesse instante, eu resolvi fazer uma representação ao Ministério Público de Contas, ao Ministério Público do Estado, ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas do Estado também. E lá fiz um estudo examinando toda essa condição aí da instalação, tantas empresas como a Companhia Fluminense de Securitização, elas, no meu entendimento, defendo isso juridicamente, de que elas são inconstitucionais, além de certamente prejudiciais aos interesses da sociedade. E aí eu tive a felicidade de a minha representação ser acolhida pelo Ministério Público de Contas, que por sua vez fez uma representação ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas vai parar a instalação. Então aqui em Porto Alegre nós temos uma lei autorizando a criação de uma empresa estatal dita não dependente, né? Na prática ela é dependente dos corpos municipais, mas o Tribunal de Contas não vai parar a instalação. Então isso ainda está em estagiário. Né? E agora, aqui no Rio Grande do Sul, a gente está começando uma nova luta, porque o governador do estado está reativando uma empresa antiga que já havia no Rio Grande do Sul, que era uma tipo dessa que você tem, que é a Companhia Fluminense. Então ele está tentando reativar aqui com base nessa nova negociação, renegociação da dívida com a União. Então nós estamos aqui numa luta forte também para evitar que ele comece o processo, porque realmente o exame que a gente está fazendo disso com profundidade, eu examinei com profundidade as procurações da Federativa, e lá a CPI de lá apresentou muitos documentos, muitas informações, e permite que a gente tenha uma visão bem ampla do processo. Então, além de custos extraordinários com juros, os juros são estratosféricos, né? Eles colocam juros a PPH ativos, por exemplo, está pagando 11% de juros acima da inflação. Então, nós temos mais de 11% de juros reais, porque o juro sobre o índice inflacionário. Então, está uma alavancagem no processo. Então, isso é um dos pontos. Né? Outro grande ponto que também nós estamos debatendo muito são os custos para fazer, para estruturar essas operações. Esses custos são extraordinários, porque são convocados, são contratadas empresas de rating, aí em Belo Horizonte uma empresa internacional, aqui no Rio Grande do Sul o governador atual está querendo contratar inclusive 2 empresas de rating internacional, contratados bancos para fazer estruturação, banco para fazer distribuição, banco para fazer roadshow, então escritórios de advocacia, escritórios de assessoria, escritórios de contabilidade, estão desenvolvendo valores extraordinários, são milionários os valores. Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, o governador está apresentou para o governo federal, agora no hoje da negociação dessa dívida, ele apresentou um projeto que estabelece toda a estrutura da coisa. Então, o que está acontecendo aqui? Nós vimos segunda proposta, ele está sendo mais realista que o Reis. Ele está passando toda a dívida antiga do Estado, que é em torno de 40 bilhões de reais hoje, ele está passando toda essa dívida antiga para um fundo gerenciador. E esse fundo é uma sociedade civil. A gente não sabe quem fará parte dessa sociedade civil. Além disso, ele cria um fundo de investimento, que também é outra sociedade civil. E participará dessa sociedade civil só as pessoas escolhidas, são investidores profissionais. E essa sociedade civil do fundo de investimento recebe da outra sociedade civil todo um dinheiro arrecadado pela dívida. Então vai acontecer o seguinte, a Secretaria da Fazenda, a Procuradoria do Estado, isso vai funcionar no Rio de Janeiro, como funciona em Belo Horizonte, e estão tentando funcionar em vários outros estados do país. A Secretaria da Fazenda,
Legislativa, a Procuradoria Geral do Estado aprovar, o próprio Ministério Público, que auxilia muita cobrança, porque muitas vezes ele entra com ações judiciais, a própria Poder Judiciário, que também pressiona um processo de andamento para que a pessoa pague a dívida, toda essa máquina estatal vai funcionar para alimentar estes fundos. Então, assim, ou alimentar as empresas dessas estatais, essa sociedade de economia mista. Então, o volume de recursos que estão sendo envolvidos por essas operações são algo extraordinários. Aí depois nós temos um outro grande problema, que são a questão dos contratos. Os contratos têm cláusulas absurdas. Né? Nós temos vocês mesmo têm um caso concreto que aconteceu agora, acho que neste ano aconteceu, que a companhia que cuida da hidroenergia fez uma operação dessa com contratos no exterior, foi divulgado pela empresa de vocês, inclusive, fez contrato no exterior e por conta dos royalties do pessoal que ela pegou por receber. Bom, até nesses contratos foi estabelecido que a Represidência teria que ter em caixa várias vezes as prestações de incêndio do operador que vão vencer. Então, o caso da Represidência, ela tinha uma cláusula dizendo assim, você é obrigado a manter em caixa duas prestações antecipadas. Você vai vencer a prestação daqui a 2 meses, você tem que sair em caixa hoje. Num determinado momento, a Represidência teve um caixa de 1,8, ele tinha só uma vez, uma prestação, quase 2 prestações, isso foi considerado quebra do contrato, e a Represidência vai voltar em 2 bilhões de reais. Isso, inclusive, foi noticiado pelo Jornal do Brasil, foi uma ação do próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que levantou essa questão aí. No caso da PPH ativos, por exemplo, nós temos cláusulas que prevêem que a PPH ativos mantenha em caixa até 8 prestações para frente. Você vai ver a regulação, por exemplo, vai ser daqui a 8 meses. É fácil ganhar dinheiro. E você já tem que ter caixa esse valor hoje. Mas então qualquer descuido, vamos chamar assim de descuido entre aspas, né? Qualquer desvio do rapaz que cuida da contabilidade, do caixa, baixar esse valor para 7, a multa é violenta, estabelece o mecanismo de usurpação do dinheiro público é algo assim assustador, porque você ganha dinheiro em qualquer culpa. Então realmente é algo que nós temos que nos preocupar, a cidadania tem que se mexer, porque vai deteriorar ainda mais, e esse dinheiro vai concentrar renda, como você está falando há pouco aí, concentração de renda, a concentração de renda tão violenta que você arrasta a economia. Você vai fazer o que acha de desemprego mais fixo, já a automação já está promovendo esse desemprego. Então, nós vamos a continuar esse tipo de especulação, e diga-se, a especulação sempre é em cima dos recursos públicos, né? Porque entre os particulares, a especulação é bastante reprimida, muito controlada, mas com o dinheiro público a coisa está fácil. Isso vai esvaziar os cofres, isso vai, a garantia que eles tomam para essas operações são a dívida ativa, mas são também imóveis, são as ações das empresas que o Estado detém, né? São terras, eles têm uma quantidade de garantias bastante complexas, né? Eles não ficam só no dinheiro, eles ficam também numa coisa física. Acho muito curioso. Tudo bem, Casaluto? Meu nome é Jorge. Vocês conseguiram me ouvir? Sim, perfeitamente. Muito bem, Casaluto. Eu acho muito curioso que ninguém fala de responsabilidade fiscal nessa hora, né? Passa batido essa questão. Eu não estou conseguindo ouvir novamente, está muito baixinho a ligação. Ele estava dizendo que aí a gente se esquece que existe a LRF, né, a Lei da Responsabilidade Fiscal. Aí se põe de lado, né? Põe de lado.
Quando interessa, põe de lado. Quando interessa, ela está aí na... Mas olha, agradeço muito, nós agradecemos aqui no programa. Você quer perguntar alguma coisa, Paulo? Ao Casaroto, aproveite a oportunidade. E como é que a gente pode fazer essa aliança, né, entre Rio Grande do Sul e Estado do Rio, né? Somos estados, irmãos nessa tragédia, né? Quem está falando aqui é Paulo Lindsay, o Casaroto, um abraço aí. Só queria colocar que a gente conseguiu aqui um pequeno avanço, que o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro se pronunciasse em relação a isso, porque nós tivemos várias audiências públicas aqui na LERJ e eles ficaram eles interviram no processo, inclusive na própria Carioca, na Fluminense Securitização, porque além do Estado, tem também a do município, que é a Carioca Securitização, né? São duas empresas que tem aqui no Rio de Janeiro. E essa empresa de Fluminense, ela tem uma característica que nenhuma outra no Brasil ainda tem, nem no mundo tinha, que ela pode negociar por todos os outros municípios do Rio de Janeiro, no caso 91 municípios. O outro município, que é o Rio de Janeiro, não precisa que ele tenha a sua própria empresa. Então o Ministério Público fez essa intervenção, inclusive na própria empresa, e agora estamos aguardando o desenrolar disso para ver se a gente tem aí, já foi um pequeno avanço, né? Na última audiência que nós tivemos, que vai ser a Maria Lúcia e a deputada da Grécia. Exatamente, e vai acabar com esse modelo que você põe aí, vai acabar com uma grande central estadual, né? Então, realmente amplifica isso. E uma coisa importante, Paulo, que tem que chamar a atenção, que é uma das características, tanto dos fundos de investimento de direitos creditórios, quanto dessa sociedade de economia mista, é de que as empresas condições constituídas, eles colocam poucas pessoas, são três diretores, mais 3 ou 4 ou 5 conselheiros, e normalmente são pessoas que até conhecem alguma coisa da matéria, mas eles não têm estrutura. Então, também uma maneira que fazem para que isso passe despercebido. Agora, é uma empresa pequena, só tem 3 diretores, 2, 3 funcionários, é uma empresa pequena, e é justamente aí que mora o perigo, porque para você fazer essa operação, você tem que contratar os bancos. Então, você transfere o poder para os bancos, e os bancos não de fazer os contratos, deixam examinando os contratos, eles podem tratar como licitadores, qualquer respiro é cobrado taxa. No caso do Belo Horizonte, por exemplo, também tem essa outra jogada aí, vamos dizer assim. Belo Horizonte tem o banco que estruturou, que foi escolhido por licitação para estruturar a operação, para contratar os escritórios, para contratar os intermediários. Esse mesmo banco depois foi pago para fazer os roadshows, para fazer toda essa coisa necessária que é feita no sistema financeiro. Ele foi remunerado por tudo isso. Ele foi pago para poder garantir, ele assumir a garantia de colocar os títulos no mercado. E para isso ele ganhava um prêmio por ganhador. E no final, o mesmo banco que fez tudo isso aí acabou comprando todos os títulos. E foi o único proprietário dos títulos. É uma maracutaia completa, né, Casaroto? É completa. Olha, daqui a pouco eu vou ter que te interromper, porque a gente vai entrar num comercial aqui no intervalo, mas a tua contribuição já foi assim maravilhosa. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você no grande prazer. Fico à disposição permanentemente. Que ótimo, Casaroto. Agradeço você muitíssimo. Uma boa tarde. Boa tarde para vocês todos. Um abraço. Helena Reis, são 3 horas e 30 minutos, saiu aqui teu livro. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp. É da Suzane Gomes de Souza. A Suzane é moradora do bairro do Leme, aqui no Rio de Janeiro. Está agradecendo aqui e diz que deseja ganhar o livro. Obrigada. Suzane, você vai passar aqui na portaria do rádio, da Rádio Juan Miguel Couto, 134, de segunda a sexta, na portaria da rádio, de segunda a sexta, das 10 às 16 horas. O livro vai estar à sua disposição, já a partir de amanhã.
Só traz um documentozinho de identidade e você vai ganhar o livro da Helena Reis. Agora tem que fazer propaganda no livro, né? Não é só ganhar o livro, é brincadeirinha assim. Muito obrigado pela ligação. Um abraço aí, né? Pessoal, principalmente da Zona Sul. Eu gosto muito bem, frequento muito bem. Grande abraço para você. Helena, a gente vai dar uma paradinha aí para o último bloco. Eu queria te perguntar uma coisa aqui antes de fazer essa parada aqui. Tem uma música no ponto, né? Para tocar. Isso. Depois, né? Hein? Depois do comercial. Agora, depois do comercial, a hora que você pedir. Logo depois. Ela está aqui no ponto, né? Tá ótimo. Botar a música aí, o pessoal que está fazendo debate aqui para me enforcar. Então vamos lá, então. A gente volta já. Auditoria Cidadã. Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Ascioli. Segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite. Um programa inédito, toda segunda, de 6 às 8 da noite. Vamos apresentar Auditoria Cidadã, o programa dedicado ao Núcleo de Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Comunicando. Bem, voltamos aqui ao último bloco do programa Auditoria Cidadã. Ele vai ao ar todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas. Um detalhe, né, que ficou, a Helena não passou aí. O programa também é repetido aos sábados de 21 às 23 horas. As pessoas que não conseguem ouvir, né, ou aquela pessoa que não vai lá na rede social, né, que na rede social nós estamos ao vivo e a música também, a pessoa pode ouvir toda a programação aqui do Rio de Janeiro. Ela é repetida ao sábado. Então, sábado às 21 às 23 horas, o programa Auditoria Cidadã, ele vai ao ar em reprise, menos pela rede social, só no site da rádio, que está muito bem visitado. O programa está tendo uma audiência muito boa aqui pelo site da rádio. Facebook a gente confere depois. Mas vamos lá, esse debate aí está bom, está legal. Quem que vai dar para você? Eu posso. A associação está aqui do estúdio rapidinho, justificando aqui a falta da Helena na mesa, mas já volta já. Deixa eu só fazer uma consideração aí a mais, né, que anteriormente eu tinha dito essa questão de crescimento e desenvolvimento, que é preciso que a gente desvele esses aspectos, né? E aí eu me recordo, com licença a você, Jorge, que é economista, mas me lembro do Celso Furtado, que já na década de 70 já alertava para essas questões. Primeiro, que crescimento e desenvolvimento não são sinônimos, né? Você pode crescer, mas não mudar a condição de vida de uma população. Você cresce concentrando, né, e mantendo as condições de miserabilidade. A outra é a questão do desenvolvimento, né? Quando nós falamos da ideia de desenvolvimento, nós estamos imaginando muito atingir o patamar que é o patamar dos países centrais do capitalismo, né? Então a gente imagina o desenvolvimento como sendo termos esse modo de vida que eles têm lá. Mas até que ponto esse desenvolvimento ele é universalizável? Né? Até que ponto é possível isso? E o Celso Furtado já mostrava lá nos anos 70 que não havia essa condição. Ele chamava até o mito do desenvolvimento econômico. E uma coisa que nos anos 90 o Giovanni Arrighi identificou também, ele chamou de ilusão do desenvolvimento, que mostra que os países centrais, aqueles que chegaram primeiro, vão continuar sendo os primeiros e a gente vai tentar e não vai chegar lá. E ele, o Celso Furtado, ele falava da limitação ambiental, né,
porque não havia planeta para reproduzir esse modo de desenvolvimento intensivo em consumo, né? Não havia planeta para isso, para universalizar. Então seria sempre um processo excludente. E também ele dizia que os países periféricos no capitalismo, eles iriam buscar, né, oferecer vantagens para os países centrais para atrair capitais. Então, como é que você oferece essas vantagens? Colocando o custo do trabalho menor e criando uma facilidade em termos de legislação, tanto legislação trabalhista, legislação social, legislação ambiental, para tornar o país mais atraente para o capitalismo. Então, obviamente, isso ia fazer com que as condições fossem inferiores. Você não ia nem criar um mercado consumidor similar ao mercado consumidor que você tem nos países centrais. Exatamente. Então, por isso que o Celso Tati chamava de mito do desenvolvimento econômico, né? Ainda chamava de desenvolvimento econômico na época, e mostrava que o que você reproduz, na verdade, são exatamente, né, essas formas de colonização que estão aí colocadas. Para o caso do Brasil, dá um adicional aí, né, que nós temos uma elite empresarial que não se formou em termos capitalistas a partir de rupturas com a ordem anterior e muito como tributária da ordem anterior, né? Então você não teve um processo revolucionário que instaurou essa burguesia no Brasil, tal qual ocorreu nos países centrais. Então há uma relação de dependência muito forte a esse modelo, né? Então a gente está apostando em que desenvolvimento, né? A gente está apostando no cavalo errado, né? Olha, a discussão está quente, mas você devia ter colocado a música logo em seguida, né? Agora a gente vai fazer uma ligeira interrupção. Aí depois entra o Paulinho. Minha mulher, não quer saber, só fala pra reforma do que vai acontecer. Reunir a vizinhança e a comunhão rodou, que está perdendo como tremendo até o almoço. Diz que o mundo está no fim e não tem como fugir. Parei o planeta que eu quero sair. O país está em crise e querem achar o culpado, jogando todo o peso nas costas do aposentado. Vamos gritar, fazer ouvir. Vamos pras ruas, vamos reagir. Mas é tal reforma da Previdência, se você já tinha pouco, vai correr na falência. O país está em crise e querem achar o culpado, jogando todo o peso nas costas do aposentado. 20 anos sem aumento eu não posso aguentar, e o pouco que nós temos ainda querem nos tirar. Cortar investimentos na saúde e educação, que estão quase falidas por tanta corrupção. Dizem que a Previdência é a grande culpada da crise que vivemos, só pode ser piada. Querem assaltar os nossos aposentados, que por toda a vida contribuíram com o Estado. Esquecem de dizer que metade do orçamento são para pagar os juros da dívida pública de aumento. Pagamos sem saber a quem devemos, e sem saber seguimos enlouquecendo. Vamos gritar, fazer ouvir. Vamos pras ruas, vamos reagir. Mas essa reforma da Previdência, se você já tinha pouco, vai correr na falência. O país está em crise e querem achar o culpado, jogando todo o peso nas costas do aposentado. Estatal de vida pública precisa de auditoria. Se não auditar, vai explodir o dia. Chega de mexer no bolso do brasileiro. Se querem cortar gasto, tem que auditar primeiro. Metade dos impostos de toda a arrecadação vai para faturar os juros de amortização, deixando a terra de saúde e educação. Se precisar de resto, essa parada eu vou ganhar. Os alunos reclamando e o centro se fechando. Gosto da reforma e as escolas ocupando hospitais para trás, sem soro, sem aspirina. Transporte ruim, carro sem gasolina. Vamos gritar, fazer ouvir. Vamos pras ruas, vamos reagir. Mas essa reforma da Previdência, se você já tinha pouco, vai morrer na falência. O país está em crise e querem achar o culpado, jogando todo o peso nas costas do aposentado. Sem sobrando aposentado e com salário atrasado, estão querendo tirar tudo que foi conquistado. Diga, meu camarada, o inferno que vem digo, minha lava de malandro, conquistei o paraíso. Ganhei minha alforria, vira as costas, sou pastor. Vou fundar a minha igreja em nome do meu Senhor. Com todo respeito, não vão me convocar para o próximo play, vou me candidatar. E eu me entrego a bancada, o apoio das ovelhas. Segura essa jornada da Assembleia, pego o jato e vou pra Brasília. E com jeitinho vou falando, sempre vem um dia. Vamos gritar, fazer ouvir. Vamos pras ruas, vamos reagir. Com essa tal reforma da Previdência, se você já tinha pouco, vai morrer na falência. O país está em crise e querem achar o culpado, jogando todo o peso nas costas do aposentado.
governador do estado, poder e religião, caminhando lado a lado, ou seguindo minha sina procurando solução, mas não vejo saída pra essa situação, que a reforma vigorar nessa condição, vou terminando insistindo em falar, não é o aposentado que precisa se encaixar, a culpa é da dívida que temos que pagar, e só pagando juros isso tudo vai quebrar. Por isso precisamos auditar, saber a quem devemos e onde isso vai parar. Vamos gritar, fazer o fim, vamos pras ruas, vamos reagir. Legal, legal. Aliás, os outros também são legais. A letra é sua e a música é do Xande Luiz. Xande Música, arranjo, voz, tudo. Não, tá aí, portanto, do Xande Luiz, música, arranjo, voz com a letra da Helena Reis. Vamos lá, Helena, dá prosseguimento aí, que o debate não eu acho que quem está com a palavra agora é o Paulinho, com 26. O Daniel levantou uma bola, acho que é importante, e a auditoria vem colocando esses dados à disposição das pessoas para que possam fazer uma análise verdadeiramente de que país nós estamos falando. Porque quando a gente apresenta o gráfico da pizza, ali você pode fazer um retrato fiel do país e mostrar que não existe realmente um projeto para que o país possa desenvolver. Um orçamento, por exemplo, de ciência e tecnologia, que em 2017 vai ser 0,24%, não vai desenvolver tecnologia, não vai ter energia, ou você vai superar a crise energética com um orçamento de 0,06%. Né? Porque se eu quisesse fazer uma mudança da matriz energética do país para eólica ou solar, você precisaria fazer um investimento maior, e isso não existe. Como está determinado que nós somos produtores de commodities, né? Nós vamos estar aqui plantando soja, vamos estar plantando feijão, arroz. Né? E efetivamente, essa captura do Estado brasileiro, não só financeira, mas também do papel do Estado, ela está sendo feita em todos os setores. No caso do IBGE, onde eu trabalho, a gente vê isso claramente a partir, por exemplo, do censo agropecuário, que foi financiado pelo agronegócio. E esse questionário dele foi enxugado em mais de 1.000 quesitos. E isso representa praticamente a inviabilidade de algumas políticas, principalmente para a agricultura familiar. É um questionário onde você hoje não vai ter um grande aprofundamento na questão, que deve ser desenvolvido em uma outra pesquisa, mas nessa pesquisa, nesse censo, ele não vai haver. E isso é muito estranho, porque o governo não alega ter dinheiro para fazer o censo agropecuário, e a gente financia o censo agropecuário a partir de emenda parlamentar do pessoal do agronegócio, né? Então, esse ajuste fiscal, com a emenda constitucional 95, que é a cereja do bolo, ele vem exatamente para que esse papel do Estado seja colocado. E aí a gente vai ver a questão do ordenamento jurídico, que o Temer o tempo todo fala. O que é ordenamento jurídico? É você alterar leis e decreto, criar leis e decreto, alterar a Constituição a partir das emendas, né? Isso tudo leva a essa garantia que eles querem dar ao setor financeiro e empresarial, para que eles possam tirar o direito dos trabalhadores e pegar todo esse orçamento primário e colocar à disposição do grande capital. E além disso, tem um outro pacto que foi feito, que o Henrique Meirelles fala o tempo todo, que é o acordado. O que é o acordado? É porque as pessoas não param para ver, mas na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual de 2017, o acordado com o Serviço da Dívida é pagar 1.722 trilhões. Até agora, em outubro de 2017, nós já pagamos 1 trilhão. Mas o sistema financeiro pode ficar tranquilo, porque nós temos na conta única do Tesouro 1 trilhão guardado para cobrir, se for necessário, essa parte da dívida. Então, e além disso, para finalizar aqui, tem a questão dos argumentos, que a corrupção é o maior problema do país. A corrupção é um problema, mas ela não é o maior problema. Porque a gente tem que ver que corrupção que nós estamos falando. Porque a corrupção que está sendo colocada na mídia, na grande mídia, é a corrupção do varejo. A corrupção do atacado é a dívida pública. É o serviço da dívida que, nesse ano, paga 1,7 trilhão, diariamente vamos ser pago ao sistema financeiro 4,7 bilhões por dia. Se mostrarem aí qual é a corrupção que aparece na televisão, que paga 4,7 bilhões por dia, né? Então, é uma questão que a gente tem que ver, né? Eu já vou caminhando aqui para a minha participação, né? Agradecer a Helena
né, por essa participação aqui nesse programa, e espero que a gente possa participar em outros momentos e colocar à disposição, né, para estar fazendo os debates aí. Que ótimo. Vamos lá, Jorge. O Paulinho já se despediu, mas eu queria até fazer uma provocação no sentido de solução, né? A gente falou tanto de problema, e ano que vem teremos eleição. Teremos? Pois é, ou não. E seria mais uma ilusão? Ou seria que dá para ter uma esperança nisso aí? Eu queria levantar essa questão. Eu tenho um pé atrás, porque o projeto político que está instalado no país hoje, na minha visão, no jeito que está instalado, a gente não tem muita solução. A gente não vai ter nenhum salvador da pátria a partir de um projeto político que é financiado pelo grande capital. Então a gente precisa, por isso nós auditores estamos colocando esse debate, para que a gente possa efetivamente fazer um enfrentamento ao grande capital. Porque se não houver isso, é você trocar 6 por meia dúzia. E o projeto não vai avançar. Né? Então a solução tem que vir da base, né? O papel da auditoria cidadã é exatamente esse. O papel da auditoria cidadã é empoderar o conhecimento para a sociedade, porque ela não consegue visualizar quais são os prejuízos que todo esse ajuste fiscal e toda essa degradação do serviço público vai ter efetivamente na sua vida. Então a gente precisa colocar esse debate e clarear para a sociedade, mostrando que o servidor público ele não é o inimigo da sociedade, ele é o elo de ligação entre o Estado e a sociedade. E por conta disso, essas informações que nós debatemos aqui hoje, elas são importantíssimas e necessárias para que possam ser disseminadas, para que as pessoas possam ter conhecimento da verdade. E a gente até indica que as pessoas vão no site da Auditoria Cidadã, que é auditoriacidadã.org, e lá vocês vão ter vários materiais, vídeos, onde vocês possam verdadeiramente fazer uma interpretação a partir do seu conhecimento e não a partir da informação que alguém coloca de uma visão que só tem um lado, não tem um debate como nós estamos tentando realizar com a sociedade de modo geral. Não, eu queria só chamar a atenção que na nossa página aqui da rádio, nós também colocamos um vídeo, que até a Maria Lúcia aqui fala, que é um vídeo rapidinho, você tem a noção desse tema que nós trouxemos hoje, que é da securitização das dívidas ativas do estado do Rio de Janeiro, de outros estados também. E também vamos colocar alguns textos, que tem um aqui que eu já postei, não sei, já mandei para a senhora, não sei se já foi postado, a senhora, estou dizendo que já, mas não tenho certeza. Mas que se o ouvinte quiser, ele pode depois ler e refletir com mais tranquilidade. Nós aqui demos um início, não um start, mas eu acho que precisa realmente. E outra coisa, não só maior leitura e informação, como também a gente voltar em outros programas a falar sobre esses mesmos problemas, sempre evidentemente modificando um pouco. Por exemplo, o Paulinho, logo no início do programa, ele falou de operações compromissadas. Ora, muita gente pode não saber, porque ele falou rapidinho assim, lançou operações compromissadas do Banco Central. Então, que operações são essas? Qual é o prejuízo disso? Porque o Banco Central, ele enxuga, e dizem que é o único banco central do mundo que enxuga o meio circulante, assim, não pode chegar a 5%, né, da circulação de moeda, e isso eles dizem que é para deter, para livrar o país da inflação, para conter a inflação. É outra besteira, porque... A inflação de demanda, afinal? Exatamente. Então, o banco não tem dinheiro para financiar a indústria, para financiar a atividade produtiva, porque ele não tem dinheiro. E aí, o que o Banco Central dá aos bancos? Esses papéis da dívida. Então, essa operação é chamada de compromissada. E qual é o compromisso que o Banco Central tem com os banqueiros? Remunerá-los bem. E os títulos da dívida, né, dão uma grande remuneração e o banco não tem risco nenhum.
Isso está na tona até a ideia, é uma sugestão para você, Helena, de futuramente fazer um debate aqui sobre essa ideia de Banco Central independente, a quem serve, independente para quem. Né? Acho que isso é uma coisa importante para você também, que a grande mídia coloca, e todo mundo tem que ser independente, tem que ser independente. Mas por quê? Qual é a questão? Que tipo de independência é essa? Tem, acho que mas eu estou em contato com o pessoal do Sinal, que é do sindicato do Banco Central, para ver se eles podem vir num futuro bem próximo. Ótimo. E aí a gente pode vir aqui também para questioná-los, para interagir com eles, porque eu acho que dá uma dinâmica melhor. O programa tem que ser dinâmico, né, Sônia? É verdade, olha só, nós vamos dar uma vez aqui, vez em voz, né, se quiser, alguns ouvintes aqui, são vários aqui, tá? Estou passando todos eles aqui, a gente já está no finalzinho. Os textos, né, que você me manda, eles são colocados imediatamente. Eu só faço uma pequena correção lá, a gente enxuga, às vezes o texto muito grande, enxuga um pouquinho, mas eles são colocados lá. Todos que você mandaram, com certeza, é só entrar lá na página da Mundial, tanto no Facebook, na página oficial da rádio, na Mundial News TV, na Mundial News Online, todos os canais da Mundial News que vão estar lá, com certeza, os textos que o programa Auditoria Cidadã manda. Está aqui a Gleice Rodrigues fazendo o tamanho do programa. Gleice Rodrigues. Só não diz, não, já está aqui. A Zezé Lourenço, Jacarepaguá do Né, está te cobrando a desmistificação do economês. Que ela vem acompanhando o programa. Está cobrando aí de você, Zezé Lourenço, a Helena, no próximo programa, no programa anterior, ela está dizendo que aos poucos desmistificando, porque são vários, né? Vários termos aí, securitização e por aí fora. Mas eu tenho que ter tentado fazer isso. Por exemplo, essa securitização, estou dizendo isso. Que não é nada seguro, né? Exatamente. Não é nada seguro, só um nome. E outra coisa, debêntures, né? Que emitem debêntures. O que é debênture? É débito. É simplesmente isso. Não é nada demais. Zezé Lourenço, no próximo programa ela fala mais um pouquinho das desmistificações. Eu não das palavras. Pelo amor de Deus. É também o Adriano Diala. O Adriano Diala está dizendo aqui que é presidente do grupo dos Meninos Gaitistas do Brasil. Está lá em São Paulo. Abraço, Diala, obrigado pela audiência. É que também o Pércio Mino. O Pércio Mino, conhecido editora Conexão 7. É uma família, a gente chama família Mina, né? Já estiveram aqui, é uma família maravilhosa, família Mina. Obrigado a vocês da família Mina. Está aqui a Cláudia Brandão, o João Ceia, né? E tem um grupo aqui de mais 47 pessoas. O Marcelo Brandão, esse aqui eu conheço, está dizendo que o Mengão vai perder hoje. Ótimo, boa notícia. Você provavelmente é vascaíno, tudo bem que o Mengão perderá, mas ele ganha aqui. Obrigado, Marcelo, por você, obrigado aí pela audiência também. Temos mais aqui, vamos lá, o Robson Leite, Luiz Carlos Ramos, o Duarte Cruz, a Jane Lanes, o Júlio César de Barros, a Nilda Souza está lá na cidade de Paulista, em Recife. Cidade Paulista, né? Recife. Bem legal, né? Está sendo ouvido lá em Recife. Meu colega aqui da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, Marcelo Gouveia. Abraço para você, Marcelo Gouveia. A minha irmã aqui, graças a senhora. Minha irmã apareceu. Nossa, beijo para você, mano. Prestigiando a família. O Antônio Conceição, lá do bairro do Meia, o Eugênio Bastos. O Eugênio também conhece, ex-presidente do Esporte Clube Mackenzie no Meia. Abraço para o Eugênio, o Carlos Alberto Bosch Carvalho, esse é comunicador da rádio, está te ouvindo também. O pessoal está especulando, hein? O pessoal da própria rádio. E tem mais aqui a Simone Moreira Bergamini. A Simone Moreira está lá em Laje, na Itália. Simone, eu te conheço, obrigado pela participação. Né? Eu sou descendente italiano, mas eu nasci lá. Está aqui o Emiliano Larocone, obrigado.
Um abraço para você. Eu vou encerrar aqui com a Dulce Pereira para que você possa fazer o fechamento do seu programa. A vocês aqui presentes, muito obrigado, Paulinho, o Jorge, né? E o doutor aí. Daniel, doutor Daniel, o grande vascaíno que já se manifestou aqui para mim, mas ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Não pode parar. Ô Jorge, eu quero te dizer uma coisa, eu jamais percebi, eu não torço para a Argentina de jeito nenhum, eu torço para brasiliano e italiano. Sabe? Então, o que acontece? Se o Vasco estivesse jogando, eu torceria pelo Vasco, eu não torço pela Argentina. Se ele jogasse lá na Itália, eu torceria até para o segundo time de qualquem quiser jogando lá na Itália contra o Vasco. Não é contra o argentino, não, mas a gente vai em cima. E lembrando que o nosso WhatsApp é 967-63-0650. Helena, faltam 3 minutinhos de se acabar do recado. Muito obrigado a todos. A Rádio Mundial News FM está muito honrada em apresentar esse programa e recebê-los aqui e que vocês voltem mais vezes. Esse é o nosso desejo. Você, Helena. Claro. Você tem 3 minutos para pessoas. Não, eles vão ser a mentira aqui do programa. É porque tem tanta demanda, né? Outro dia eu fiz uma mesa aí, programa retrasado, só de mulheres. Mas aí eu também não posso ficar só com mulher, mas eu tenho homem aí. Então tem que. Né? Foi muito bom e. Quem gostou foi a senhora. Diga-se passagem, mulheres lindas. Lindas. Entendeu? O programa na sua beleza, são pessoas que chegam aqui, são cativantes. Inteligentes, né? Uma simpatia, algo assim, a simpatia já torna a pessoa bonita. Mas aquela beleza que estava aqui, eu sou aquela eu apaixonei. Se a minha mulher tiver do sério, a senhora. Se a minha mulher tiver ouvindo, eu vou apanhar nisso também, cara. A senhora, calma, a senhora. Não bate aqui, Francesca. Mas aí eu quero agradecer vocês e vocês estão intimados a voltarem aqui sempre que possível. Se a gente conseguir trazer o pessoal lá do sinal, aí vocês virão. Outra coisa também, trazer o pessoal da Petrobras para falar como é que está, questão do petróleo. Tem muita demanda, tem muito tema, né? E sempre tema relacionado ao nosso assunto principal, que é a dívida pública. Então. Helena, deixa eu dar uma sugestão aqui de bibliografia, só para rapidinho. Tem um livro recém-lançado do Ladislau Lobo, A Era do Capital Improdutivo. A Era do Capital Improdutivo. Vale muito a pena ler, porque nós vamos entender. Ladislau Lobo, ele é da PUC de São Paulo, ele tem produções espetaculares e esse livro realmente é de 2017 e ele mostra exatamente como é que a própria ideia de dívida é parte integrante de todo um sistema de capitalismo financeiro que está hoje liderado pelo ideário do neoliberalismo. Então, recomendo para quem quiser se aprofundar no assunto. Meu amigo O Paulinho também tem um livro para mostrar depois. Paulinho O GC. Bom, vou agradecendo aqui, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela forma que vocês me receberam aqui. Fiquei muito feliz de participar do programa. E fica mais esse apelo aí para a gente se livrar desse aspecto raso que a gente se coloca, vamos se aprofundar, vamos se livrar desse comportamento de manada, né? O Rio de Janeiro parece ser moderno e elege um bispo como prefeito, né? Vamos acabar com isso, pelo amor de Deus. Muito obrigado, gente. Tchau. Vamos lá, Paulinho. Aqui a gente tem um livro do Gessé Souza Elite, do atraso da escravidão à Lava Jato, não é isso, Paulinho? Então está aqui, o pessoal já está vendo aqui, Gessé Souza. Muito bem, legal, Gessé Souza. Eu ex-presidente do IPEA, né, que tem escrito algumas coisas muito importantes e eu aconselho, né, a sugestão de também ler esse livro, que tem informações aí importantes. Helena Reis, dá o seu recado aí para você. Já dei todos os recados. Então, Esses próximos programas, a gente está sempre pensando. Na semana que vem, eu quero trazer até também outra vez um conjunto de mulheres. Vou tentar, porque nem sempre a agenda comporta. Porque teve uma grande atividade na BI, que é as mulheres na política. Então eu quero reproduzir essa ideia das mulheres na política. Ok, vamos encerrar o programa com aquele rap do. Pode ser. Vai botar aqui, né, filho? Legal. Pode falar já?
De mim não quer saber, só fala mais reforma do que vai acontecer. Reunir a vizinhança e a comunhão rodou. E está perdendo o rumo, devendo até o almoço. Diz que o mundo está no fim e não tem como substituir. Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo verdade, com liberdade, sem nos olhos. Direção Nacional do Jornalismo, Paulo Roberto Ascioli. Mundial News.